Bom dia. Como prometido, alguns dias atrás eu publiquei no meu Facebook, na minha página, no meu perfil, que eu contaria a minha história, pelo menos um pouco dela. Por que o Dia das Mães, para mim, é tão amargo? E por que eu resolvi fazer isso agora? Eu sei porque eu não quero fazer. Não é para, de alguma maneira, atrair a sua compaixão. É muito difícil, é uma história muito dolorosa que eu não queria ter vivido. Mas ao longo desses anos eu aprendi que tudo na vida e tudo que a gente pode levar são as nossas memórias e as nossas experiências, por mais amargas que sejam. Vamos lá. O Dia das Mães, para mim, é muito amargo. Há 18 anos atrás, quando eu tinha apenas 16 anos, eu engravidei de um namorado. E essa história se repete por muitas adolescentes até hoje. Foi uma gravidez inesperada, mas como eu já era órfã aos 12 anos de idade e não tinha irmãos, então eu vi ali a esperança de ter alguém para a vida toda, que a gente pudesse amar e ser amada. Foi uma gestação de 9 meses normais, sem alterações, nem mesmo inchaço nos pés eu tive. Era uma menina e eu amei essa filha a partir do momento que eu fui entendendo o que era gravidez. No dia 13 de julho, eu dei entrada no hospital, um hospital que era particular, mas tinha convênio com o SUS. Um hospital da minha cidade, em Nova Viçosa. Eu morava no distrito de Poço da Mata. E eu entrei ali às 9 horas da noite. Eu tinha recebido um sinal, mas já tinha passado-se quase 10 dias da data marcada dos 9 meses. E calma, gente. Eu não sentia as contrações. Então, quando eu entrei ali às 9 horas da noite, quando foi no dia seguinte, veio uma médica que estava ali de plantão e ela colocou um soro em mim para que pudesse vir as contrações, para que eu pudesse entrar em trabalho de parto. E tomei essa medicação, esse soro, assim que amanheceu. E até às 10 horas da manhã eu comecei a sentir, sim, as contrações bem fracas. E aí, então veio essa mesma médica às 10 horas e ela disse que a minha bolsa ainda não tinha estourado. Então ela resolveu estourar a bolsa, né, através do toque. E eu pensei, agora vai nascer, porque na minha cabecinha, depois que a bolsa estoura, a criança nasce. Mas não foi bem assim. Depois que a bolsa estourou, eu continuei sentindo as contrações, mas eu não conseguia
senti a contração mais forte para ganhar essa criança normal. E eu fiquei de 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, sentindo muita dor. Eu gritava de dor. Algumas enfermeiras vinham, olhavam para mim e diziam: não está na hora ainda. E aquilo me dava mais pânico ainda. Pois bem, às 3 da tarde, eu não me lembro, faz muitos anos, isso tem 18 anos, mas eu não me lembro o nome da médica ou das enfermeiras que estavam ali. Veio a médica e as enfermeiras para tentar fazer uma indução no meu parto. Como eu não estava conseguindo ganhar, elas me levaram para a sala de parto e tentaram e usaram uma ferramenta que na época já era proibida em partos. Tentaram fazer o parto com fórceps, que é tipo uma pinça para retirar a criança. E eles não fizeram nenhum corte em mim para que facilitasse esse parto. Então, ficaram de 3 horas da tarde até as 18 mais ou menos. Eu já não aguentava mais ficar com as pernas para cima. As enfermeiras empurravam minha barriga, apertavam minha barriga. Quando foi às 18 horas, eu sei que estava tendo um congresso ali perto, porque o hospital estava vazio de médicos e enfermeiros, então a maioria estava nesse congresso, nessa reunião, não lembro. Mas às 18 horas eu lembro que eles ligaram pro médico que seria responsável pelo meu parto. E esse médico, no caso, era o meu vizinho que me viu crescer. Então ele veio, eu não quero aqui citar o nome dele. Ele veio e ele começou a preparar uma cesariana de emergência, visto que eu já estava sentindo dores e não conseguia parir há muitas horas. Então as enfermeiras vieram e falaram: vamos te dar um banho e te preparar para uma cesariana. Fique em pé. E nessa hora que eu fiquei em pé, eu caí imediatamente, porque as minhas pernas já não me sustentavam mais, visto a quantidade de horas que eu já estava com as pernas para cima na sala de parto. Então elas me pegaram no chão, me colocaram numa cadeira de roda e me deram um banho muito quente. Ali eu comecei a sentir uma contração estranha, diferente, como se fosse a contração mesmo para ganhar neném, a dor mesmo de parir. Mas o médico disse que a criança já tinha subido, não estava mais dilatando e a cesariana seria necessária. Não tinha anestesista ali, só tinha ele e as enfermeiras. Me lembro muito bem disso. E quando ele aplicou anestesia, eu senti que a minha filha mexeu. Então, eu apaguei. Não sei se foi uma anestesia geral, mas eu acredito que era para ser local. Eu sei que eu apaguei. Algum tempo depois, não sei em quanto tempo durou isso, eu acordei com aquele médico em cima de mim, me dando choque cardioelétrico, e pulsava muito sangue. Sobre o efeito da anestesia, eu estava meio atordoada, mas eu me lembro dessa cena. E ele começou a narrar o que tinha acontecido. Segundo ele,
A minha filha tinha passado da hora de nascer, estava com 3 voltas do cordão no pescoço e ela tinha defecado dentro da minha barriga. Possivelmente tinha engolido fezes. E ele continuou falando que eles tiraram a minha filha, eu estava em outra sala e ele estava costurando a minha barriga e narrando todas essas coisas. Depois ele voltou e disse que a minha filha não tinha sobrevivido. Depois eles me levaram para um quarto pós-cirurgia e eu estava consciente, mas eu não conseguia balbuciar as palavras corretamente. Eu só perguntava para mim mesmo: cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Eu pedi ao médico para que eu pudesse vê-la, mesmo morta, mas eles não me deixaram. A minha tia, na época que cuidava de mim, foi até o hospital, pegou a criança para fazer o velório e eu continuei internada. Fiquei mais ou menos uma semana. No outro dia, o dia do velório, que eu não participei, que eu não pude estar lá, que eu não pude abraçar ela, minha tia veio me ver. E quando ela chegou, ela tocou na minha perna, mas eu não senti. E ela me perguntou por que eu não estava sentindo as minhas pernas. Eu disse: não sei. Chamou o médico que estava, a enfermeira, não lembro. E eles disseram que era efeito da anestesia. Só que esse efeito durou muito mais do que o necessário. Porque foi pro 3º dia, pro 4º dia, pro 5º dia e eu não sentia as minhas pernas. Resultado: eu saí desse hospital sem a minha filha e sem os movimentos da minha perna esquerda. O meu pé literalmente caiu. Saí carregada daquele hospital. Comecei a fazer fisioterapia, mas durou muito pouco tempo, porque a fisioterapeuta já não queria mais ir na minha casa. Eles demoraram muito para marcar um exame com o médico, que me falha a memória agora, mas é um médico responsável por osso e nervo. E quando eu consegui marcar uma consulta com esse médico, minha tia me acompanhou, porque eu ainda era de menor. O médico fez todos os procedimentos ali, né, para examinar os meus nervos e os meus ossos. E ele disse assim: olha, seja o que for que aconteceu com você na hora do parto, calcificou. E agora a gente não tem como mais saber se é osso ou se é nervo. E eu saí chorando e eu falei assim: doutor, eu não sou burra. Se o senhor está dizendo que não tem como saber aonde é o problema, não tem como resolvê-lo. Ou seja, o senhor não sabe se eu vou poder andar normal. Com muito apoio da minha família, da minha avó, da minha tia, alguns exercícios que eu fazia, tentando movimentar os dedos dos meus pés, do meu pé, eu voltei a andar, mancando, lógico, mas o meu pé ele começou a sentir, é como se a dormência passasse, estivesse passando. E eu fiquei 3 meses sem andar normal, mas eu acredito que eu recebi o milagre de Deus. Eu voltei a andar, mas isso teve consequências. Toda essa história teve consequências. 18 anos se passaram, vai fazer 19 agora em julho. E eu nunca mais engravidei. Muitas pessoas falam: por que você não procura um médico, faz uns exames? Eu até quero,
Eu até tento. O SUS não me ajuda muito. A gente sabe a nossa dificuldade. O SUS você consegue alguma coisa quando você já está morrendo. Eu não tenho como provar que eu estou morrendo, que aconteceu alguma coisa, para que eles me atendam com uma certa urgência. Sobre aquela anestesia e sobre aquela dormência na perna, eu voltei a andar, mas quando a minha coluna é forçada, eu volto a mancar de novo. Isso vai e vem, depende do peso que eu pego, quanto tempo eu fico em pé. Não é tão forte como antes, mas sim, eu tenho uma certa alteração no andar até hoje. Sinto muitas dores de coluna. Tenho escoliose, hiperlordose e recentemente saiu um outro desvio nas minhas costas. Eu não consigo engravidar. Os exames são muito caros. E o processo é muito doloroso. Embora eu queria saber o que aconteceu naquela noite. A minha vida, eu sou grata a Deus porque eu estou viva. Porque eu consegui superar, entre aspas, continuei seguindo. Tenho meu trabalho, estou procurando realizar alguns objetivos, terminar a minha faculdade. Tenho um relacionamento hoje com uma pessoa maravilhosa, mas existe um vazio. Não é fácil falar sobre isso, porque parece que aconteceu ontem. 19 anos, quase 19 anos. É uma dor que machuca todo dia. É um luto que não passa. Eu sou mãe. Mas sou uma mãe de braços vazios. Eu gerei, mas não tive a chance de ver a minha filha crescer. De ver ela falando as primeiras palavras, me chamando de mãe. É muito difícil para mim falar sobre isso, é um assunto que eu não gosto de citar. Porque é uma dor que não passa. Por que eu estou contando isso depois de 19 anos, quase 19 anos, depois de tanto tempo? Para ver se a dor diminui. Porque eu não estou aguentando mais represar isso dentro de mim. Eu preciso falar de Jesus. Porque eu não posso negar que Ele tem sido o meu auxílio, o meu consolo durante esses anos todos. Eu aprendi muita coisa de lá para cá. Hoje eu tenho 33 anos. Muita coisa eu amadureci, muita coisa eu aprendi, muitas experiências eu tive. E Jesus me sustentou literalmente. Eu vejo a mão dele em tudo na minha vida. Ele é o meu companheiro de madrugada. Não sei como que ele não está entediado com esse assunto, porque eu falo disso com ele todos os dias. Eu estou contando isso hoje, não é para te comover, para te emocionar, não, isso é muito pouco. Eu estou te contando isso porque eu sei que a minha história é igual a de muitas mulheres no nosso país. Eu estou falando de negligência médica, eu estou falando de abandono
pela parte da onde a gente mais espera, daqueles que são responsáveis por cuidar da nossa saúde. E talvez a minha história seja de inspiração para mulheres que estão grávidas, ou de médicos, eu não sei onde esse vídeo vai alcançar, de médicos sim, que por acaso, por acidente, vão parar nesse vídeo e vão ver a minha história. E talvez não podem consertar o que aconteceu comigo, mas podem fazer a diferença. Façam a diferença, por favor. Vocês, doutores, formados em medicina, em ginecologia, obstetras, façam a diferença, porque vocês não sabem quando chega uma mulher grávida no seu consultório, seja ele público, seja ele privado, particular, vocês não sabem tudo que está investido ali, tudo que está empregado ali naquele sonho. Então cuidem, não deixem mais que a taxa de mortalidade durante o parto de mães, de crianças, continue acontecendo e acrescendo da maneira infeliz que é. Obrigada a todos que me apoiaram durante esses anos, a minha família, os meus amigos. Obrigada aos filhos que Deus me deu do coração. Pessoas que eu posso tocar, abraçar e pelo menos distribuir esse amor que está aqui dentro. Muito obrigada. Que essa história sirva de inspiração para você, para saber que em todos os casos, em tudo, Deus é bom. Eu estou viva, sobrevivi com uma dor enorme, é verdade, com uma ferida que não sara. Eu queria muito que essa ferida sarasse. Talvez esse vídeo também seja para consolo de mães que perderam seus filhos no parto, quando grandes, quando andavam, por uma doença, por um acidente, não sei, mas mães que nesse dia não estão tão felizes porque estão sem os seus filhos. E eu quero te dizer que a dor é a mesma. Então, é difícil, mas não é impossível de continuar vivendo. Obrigada a todos por me assistirem. Compartilhe esse vídeo. Se você perceber que ele de alguma maneira vai causar um efeito positivo na vida de alguém. Obrigada mesmo.